Bom dia. Bom dia. Convido a todos vocês a procurarem seus assentos, se sentirem em casa. Como que está seu coração hoje, nessa manhã, para louvar o Senhor? Espero que esteja ansioso, né? Ardendo de vontade de, junto aqui com essa comunidade aqui, que hoje está um pouco vazia, mas que com a graça do Senhor, logo, logo vai estar cheia. Amém? Amém. Hoje, logo cedo, o pastor Zé ele mandou um devocional no WhatsApp, e que eu achei muito pertinente para o culto de hoje. Ele fala assim: o Espírito Santo glorificando a igreja. Não há melhor líder de adoração do que o Espírito Santo. Se você deseja desfrutar consistentemente da adoração que se encontra com Cristo, aprenda a seguir a orientação do Espírito Santo ao orar. Jesus nos disse que o Espírito Santo me glorificará. Se Cristo parece distante em suas orações, parece não passar do teto, peça ao Espírito Santo para glorificar a Cristo por você. Deus é um Deus que se revela a si mesmo. E às vezes parece que Deus está escondido atrás de um espelho unilateral. Ou seja, Ele pode te ver, mas você não consegue vê-lo. Então, de repente, o Espírito Santo acende a luz na sala onde Deus está. E você pode imediatamente vê-lo através do espelho e reconhecer aquele que esteve perto de você o tempo todo. O Espírito Santo pode acender a luz em Cristo para você hoje. Então, se você está achando que você não está conseguindo enxergar o Senhor, assim, ai, nossa, parece que eu oro, e minha oração realmente ela não passa do teto. Ou então você pensa assim, ai, acho que Deus não está me ouvindo. Mas Ele está. Porque às vezes Deus age em silêncio. Às vezes não é o momento certo. Então, a gente tem que pedir. Se a gente não fala assim, ah, Senhor, mas não sei o que orar, peça o Espírito Santo para orar por você. Para Ele glorificar ao Senhor. Que antes de tudo, a gente tem que glorificar a Deus, independente da situação. A gente pensa assim, ah, mas não está tão bom. Ora, adora. Ai, nossa, mas eu estou muito feliz hoje. Ora, adora. Que é assim que Deus se manifesta cada vez mais nas nossas vidas. Então, eu te convido para você ficar de pé e juntos a gente louvar ao Senhor. E convidar, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Pode passear em nosso meio, pode passear aqui dentro, fazer morada aqui dentro, que é onde Ele sempre tem que estar. Dentro do nosso coração, bem guardadinho aqui dentro, para quando a gente não souber como orar, Ele orar e agradecer ao Senhor no nosso lugar. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados
por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Pastor Carlos Quintiliano vai trazer a palavra hoje.
Bom dia, igreja. Estava com saudade de vocês, acho que já faz um mês que não participo de um culto aqui, estávamos em viagem. Minha voz está ok? Estão me ouvindo bem? Nós estamos numa sequência falando sobre parábolas. Eu não vou usar o PowerPoint hoje. Mas a gente começou falando do joio e o trigo, o tesouro escondido, a moeda perdida, e hoje nós vamos falar das virgens imprudentes. Você sabe o que é aquele símbolo ali, o que ele significa? Quantos me ajudam aí? Menos o pastor, é claro, né? Menos o presbítero. A coroa é rei vindouro, já é alguma coisa. E os outros? Tem a taça, tem o jarro, tem a cruz. Mas eu quero acentuar o símbolo da frente, que é o jarro, a cruz. O que significa esse símbolo? Nós somos aliancistas. Talvez você nessa manhã seja um visitante aqui, e talvez você não saiba, ou talvez você esteja assistindo e você não saiba o que é aquele símbolo. Vou te dar alguns minutos para você pensar e, e tentar adivinhar. Mas parábolas são histórias contadas para explicarem verdades complexas, né? A parábola, ela vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação, né? Colocar as coisas lado a lado para você entender melhor ou fazer um paralelo. Podemos definir uma parábola bíblica como sendo uma narração simples, para que você entenda todo um contexto. Jesus adorava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali. E hoje nós vamos também entrar em uma parábola, que é a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Se você tiver sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse. Mas nosso símbolo ali, ó, ele significa a cruz, é Jesus Salvador. O jarro é nosso médico divino, né? A taça é Jesus Santificador. E a coroa, pelo menos foi lembrada, qual que é mesmo? O rei vindouro. Nós cremos que Jesus vai voltar, e essa é a proposta desse texto, eu acredito. E diz o texto lá em Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. O reino dos céus será, pois semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde veio como outras e disse: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem como vocês não sabem dia e nem a hora. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, pela presença do Teu Espírito,
que foi convidado nessa manhã a vir nos conduzir e nos orientar, Senhor. Por tua misericórdia e graça, Senhor. Fala conosco, Senhor. Molda-me para que eu possa ser um instrumento do Senhor aqui, Senhor. Que o Senhor, nessa manhã, seja exaltado e glorificado nesse ambiente, Deus. É a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. No capítulo 25, na verdade, Jesus vem com uma explanação acerca da sua segunda vinda. Ele usa diversas histórias que ele começa no capítulo 24, para falar que haverá uma segunda passagem dele aqui, mas o resultado desse assunto, dessas histórias, ela começa, na verdade, lá no capítulo 23, que se nós tivéssemos tempo, seria interessante a gente ler todos esses capítulos, mas nós não temos tempo. É uma conversa que ele tem com os fariseus e os mestres da lei, pontuando a vida religiosa que eles viviam. E aí ele começa no capítulo 24, Jesus sai do templo, e vocês estão vendo tudo isto? Perguntou: eu lhes asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e final dos tempos. Então começa uma história lá no 23, vem para o 24, falando da volta de Cristo, as coisas que vão acontecer. E aqui no capítulo 25, ele divide em 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, que é de 1 a 13, a parábola dos talentos, que é do 14 ao 28, e o julgamento de todas as nações, que vai nos últimos versículos do 31 ao 46. Então, para você caminhar comigo nessa manhã, é bom a gente entender isso, E como vimos, a parábola narra coisas que necessariamente não teriam acontecido, mas elas são histórias ilustrativas para levar a uma verdade, a umas verdades profundas. Mas tendo dentro de uma história contada, há sempre uma aplicação prática que se torna mais fácil de entender. Eu não sei quantos da minha época, mas não sei se vocês lembram, nós montamos diversas peças de teatro aqui, trabalhamos com teatro, e uma das peças que nós apresentamos, aqui nós nunca apresentamos, mas é uma visita de causar espanto. Dona Nair era uma mulher, como tantas outras, e Dona Nair, numa sexta-feira muito agitada, ela foi fazer a sua limpeza, como toda mulher faz, um dia por semana, e Dona Nair estava ali no seu corre-corre, ela tinha a mãe dela, que já era uma senhora idosa, a Dona Aurora, e tinha a sua filha, a Ana Paula. E a Dona Nair, ela, naquele afã da limpeza e tudo, ela também assiste a sua novelinha, e ela recebe um personagem na casa dela. E esse personagem, ninguém mais é do que Jesus. Alguém lembra disso? Não. Ainda bem que ninguém lembra. E ela recebe Jesus na casa dela, e justamente aquela visita que ela recebe atrapalha aquilo que ela está fazendo e a novela que ela tem que assistir. Mas que ela tem que dar atenção para a mãe dela, que é uma senhora de idade, e está preocupada em encontrar o seu óculos, que ela não conhece, aí a história vai rolando. E Dona Nair, ela recebe Jesus na sala, e ela, preocupada com a novela e preocupada com a visita, ela pergunta quem ele é, ele fala: eu sou Jesus. Ela: Jesus, Aí ela fica: mas é Jesus de Nazaré? Sim, de Nazaré. Filho de José? Filho de José, filho de Maria. E aí ela entra em pânico, porque Jesus está na casa dela. E aí chega um rapaz todo esquisito, que infelizmente é o namorado da filha dela, e atrapalha a conversa. E aí vai atrapalhando, outros personagens surgem, ela tem uma vizinha também que é extremamente atrapalhada, e atrapalha o diálogo que ela tem com aquele Jesus. E Jesus, ele vai conduzindo a Dona Nair a uma reflexão sobre sua vida religiosa. Ela foi criada numa igreja evangélica. Ela tinha princípios religiosos,
Até que ela conheceu o maridão dela, ela acabou casando e o tempo foi distanciando ela daquela prática religiosa e ela vai se justificando àquele Jesus. E no meio de tanta interferência, Jesus fala: Dona Anaí, chega, a senhora está me confundindo com Jesus. Ele pega uma Bíblia cheia de poeira, né? Fala: a senhora está me confundindo com Jesus daqui. Eu sou Jesus, sim. Jesus de Nazaré é perfeito, lá em Belém do Pará. Sou filho de José Maria de Oliveira. E aí ele começa a contar quem ele é e que ele está ali simplesmente fazendo uma pesquisa religiosa. E Dona Nair bota ele para correr, porque realmente ela ficou indignada com aquela situação. Isso é uma parábola para contar uma verdade. Se Cristo te visitasse hoje, se Cristo batesse na sua porta ou tocasse sua campainha, como é que você iria recebê-lo? Né? Eu citei que parábola aqui nos remete a uma história contada por Jesus em um contexto importante a ser considerado por nós, que vem do capítulo anterior. E Jesus está respondendo a seguinte pergunta feita pelos discípulos. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram, 24, versículo 3, Senhor, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Diz-nos, Senhor, quando será esse dia? Se lermos todo o capítulo 24, você pode dar uma olhada aí se você está com a sua Bíblia aberta. Você vai perceber que Jesus, ele pontua alguns versículos que fala da vinda de Jesus. Lá no versículo 13, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha às nações, então virá o fim. Versículo 30, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Versículo 30, quanto ao dia e hora ninguém sabe quando será a vinda do Filho do Homem. Versículo 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia o Senhor virá. A proposta nessa manhã, queridos, a proposta do Senhor para nós nessa manhã, é saber se eu e você estamos conscientes de que Jesus vai voltar um dia, e Ele vai voltar, e saber que se nós estamos preparados para esse grande dia. Lá em Atos capítulo 1 nós temos uma promessa, né, do versículo 6 a 11, os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Não compete a você saber os tempos ou as datas. E ele termina lá no versículo 9. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, a nuvem cobriu da vista dele, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Jesus que disseram, Galileus, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado para o céu, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Jesus vai voltar da mesma forma que os discípulos viram esse Jesus subir. Temos nos preparado para esse dia? Ou você tem pensado sobre isso? Pensou sobre isso nesta semana? Semana passada nós íamos viajar para São Paulo. E nós tínhamos várias notícias, informações da situação do tempo em São Paulo e todo no sul do Paraná também. E foi uma apreensão ter que pegar um ônibus à noite para vir embora. Saber se eu ia chegar aqui, né? Porque eu mudei a minha passagem de terça para sexta e sexta estava piorando. E querendo ou não, a gente fica apreensivo para algumas situações. E foi uma viagem tranquila, graças a Deus. Mas a pré-saída é difícil quando você tem um pré-exame, quando você tem uma pré-entrevista. Fica aquela apreensão, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou chegar?
Há tantas perguntas. Será que Jesus virá mesmo? A Bíblia diz que Jesus regressará. Então verão o Filho do Homem em uma nuvem com grande poder e glória. Nós vamos ver Jesus. Quantos o verão quando ele vier? A Bíblia diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho, até mesmo aquele que traspassaram Jesus, pregaram Jesus numa cruz, as tribos se lamentarão sobre ele, sim. Que veremos e ouviremos quando ele voltar. A Bíblia diz que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Está preparado? Estão preparados? O texto, o enredo desse texto, ele trata de uma festa de casamento, né? O Senhor Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. E no antigo Israel, a aliança do casamento fazia parte do direito civil e não havia documentos elaborados legais, mas havia um certo cerimonial. Eu não quero me estender a isso, mas só comentar com vocês que a cerimônia do casamento, ela consistia em trazer a noiva para a casa do noivo em uma procissão com lâmpadas acesas durante a tarde ou a noite. E havia um grande regozijo de celebração nas ruas e também quando as procissões chegavam na casa do noivo. Era uma coisa, um cerimonial muito bonito, e Jesus sabia como ele pontuar essa parábola aqui, porque eles sabiam o que ele estava falando. E uma vez que entravam na casa do noivo, as portas eram fechadas e a cerimônia começava. O noivo espalhava a ponta do manto superior sobre a noiva, em seguida iriam proceder à câmara de casamento, depois acontecia a festa de encerramento. Normalmente, haviam 3 estágios num processo matrimonial. Primeiro vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre os respectivos parentes, entre o noivo e a noiva. Segundo, seguia-se o noivado, a cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes contratantes diante de testemunhas. E o noivo dava um presente para a noiva, é claro, né? Um bom dote. E terceiro, o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva de seu pai e a levava, ou na casa de seu pai, e a levava em cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa de casamento. É dessa forma que se acontecia, e por isso Jesus compara aqui. Era muito comum que as amigas também acompanhavam a noiva até a casa dela. Por isso que existem 10 pessoas aqui, 5 virgens, 5 prudentes e 10 virgens, 5 imprudentes e 5 insensatas. A minha pergunta para você nessa manhã, para mim mesmo, por que Jesus compara a vinda do Filho do Homem, ou o reino dos céus, a uma festa de casamento? Parou para pensar sobre isso? Por que Jesus compara o reino dos céus, a grande momento, com um casamento? A figura do casamento é usada frequentemente nas Escrituras para representar a relação de Deus e seu povo. No Velho Testamento, Deus é o marido e o povo de Israel era a mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Ao compreender a riqueza desse símbolo, daremos mais importância a essa questão do nosso dia a dia. É interessante uma linguagem figurada que tem lá em Ezequiel 16, 8 a 14. Uma passagem que eu nunca tinha lido, quer dizer, eu já li, mas não tinha prestado atenção. Olha que bonito. Passando eu por junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te levei com água, te enxuguei do teu sangue
e te ungir com óleo. Não vou ler tudo, mas se você quiser ler, está lá em Ezequiel de 16, 8 a 14. Bonito o texto, é lindo, dá uma lida. Se você vai casar, acho que vale a pena. O mesmo simbolismo aparece em várias passagens do Novo Testamento, mas uma que me chama a atenção está lá em Efésios, quando Paulo cita: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, virgem, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bonito, né? Qual é o propósito dessa parábola? Sem dúvida, é um alerta para sermos vigilantes e saber se estamos preparados como igreja para encontrar o noivo, para esse grande encontro. Seja o que for, a parábola mostra que muitos vão despertar e descobrir que não estão tão preparados para se casar com Cristo, infelizmente. A parábola nos oferece a chave a preservar, perseverar até o fim dos tempos e entrar na ceia das bodas do Cordeiro, no retorno de Cristo. Queridos, é um desafio pensar sobre isso. Que a mensagem do texto tem para nós? Em primeiro lugar, Jesus te convida, me convida, como igreja, a desfrutar dessa alegria. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. É o dia do casamento, né? Não é só um cerimonial social, não é só uma festa entre família, é o casamento da igreja com o Senhor Jesus, né? A noiva somos nós, e todos nós somos convidados para essa festa. A figura da noiva está implícita em se somos representados. A vida cristã é ou deveria ser uma expectativa constante da vinda do Senhor. Se nós vivêssemos cada dia nessa perspectiva, talvez nosso estilo de vida tivesse uma outra aparência. Você tem vivido essa expectativa? Como você se prepara para esse encontro? Segundo lugar, a igreja precisa estar preparada para participar das bodas do Senhor. A alegria do Senhor. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, em vasilhas juntamente com suas candeias, levaram óleo, e aí o noivo demorou para chegar, e o tempo vai passando. Todas eram virgens, todas tomaram suas lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo, todas aguardaram a vinda do noivo. Eu não quero me estender e falar sobre a questão de ser virgem ou não, o que narra aqui, mas havia, porém, uma diferença vital entre elas. A gente vê muito claro que 5 eram prudentes, elas se prepararam, elas sabiam que podia dar algo errado no percurso ali, e 5 eram nécias, estavam mais afoita, e elas se esqueceram que tinham que se preparar. As 5 nécias têm lâmpadas, mas não levaram azeite. São 2 grupos. Elas podem ter pensado como por ter lâmpadas estavam seguras. Hendrick, um estudioso do Novo Testamento, diz que a insensatez dessas 5 virgens consistia na inteira ausência de preparo pessoal. Henniker, um editor, pastor e teólogo, observa que o óleo aqui significa um bem espiritual imprescindível, insubstituível por nenhum outro com o qual devemos abastecer logo no início da vida cristã. E esse bem espiritual é o Espírito Santo. Sendo aqui o óleo o símbolo do Espírito Santo, a prudência em nós consiste em começar no Espírito, seguir a vida no Espírito e completá-la no Espírito. Ninguém pode entrar no céu
com azeite alheio ou com azeite de outra pessoa. O apóstolo Paulo escreveu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É forte, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo é tão forte às vezes, lá em 1 Coríntios capítulo 16, se não me engano, versículo 16, 7, Paulo fala: se você tem Jesus, você é abençoado, mas se você não tem Jesus, você é amaldiçoado. Forte isso, né? Mas são palavras que estão na Escritura. A graça, ela é salvadora, é pessoal e ela é intransferível. A preparação do pai não serve para o filho, a preparação da mãe não serve para o marido, não serve. A esposa não salva o marido não salva a esposa. Ninguém entra no céu por procuração. Ninguém entra no céu por procuração. Eu te dou uma procuração, você entra no meu lugar. R6 Pro diz o seguinte: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé genuína. Não é possível confiar na fé da minha mãe, do meu tio, do meu vizinho, do meu amigo, ou qualquer outra pessoa. Spurgeon diz corretamente que a falta de óleo da graça é falha fatal na lâmpada de muitos que professam ser cristãos. Infelizmente, muitos têm um Cristo, uma placa pelo que viver, mas não têm a vida de Deus dentro da sua alma. Não exalam um bom perfume de Cristo. Professam sim que seguirão a Cristo, da boca para fora, mas não têm o suprimento interior do Espírito da graça para mantê-lo em obediência e dentro do propósito do Senhor. Há um brilho, uma luz passageira, mas não há luz permanente, nem pode haver, pois embora tenha lâmpadas, não levaram o seu azeite. O noivo, em virtude do noivo tardar, todas adormeceram, mesmo aquelas virgens prudentes. As prudentes, porém, esperavam com provisão, enquanto as nécias esperavam com presunção. As primeiras estavam prevenidas, as últimas desassistidas. As prudentes tiveram uma preparação adequada, as nécias um desespero evidente. As lâmpadas não possuíam nenhuma utilidade quando desprovidas de azeite. As lâmpadas não possuíam nenhuma utilidade desprovidas de azeite. Não adianta você ser luz do mundo se você não tiver o azeite abastecendo diariamente em você. Terceiro lugar, é possível que não estejamos preparados de uma forma adequada. À meia-noite ouve-se um grito, o noivo se aproxima. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Foi no grito da meia-noite que o despreparo das nécias se tornou notório. Foi à meia-noite que só as aparências se mostraram insuficientes. A chegada do noivo não representou alegria para as nécias, mas o seu desespero. Este dia para elas foi um dia de trevas e não de luz. Spurgeon dá um alerta também. É uma pena que alguns somente buscarão abastecer sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, para se buscarmos fazer barulho, esse trabalho sem o Espírito. Desculpe. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. As virgens nécias pediram azeite. As virgens prudentes com uma justificativa, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas começaram a valorizar o que haviam desprezado. Você vai valorizar, talvez lá na frente, aquilo que você desprezou. O pavio seco ardeu por um tempo e depois desapareceu na escuridão, como um pavio de uma vela. Essas virgens nécias pensaram que tudo estava pronto, confiando em suas lâmpadas
mesmo sem provisão de azeite. Aqueles que estão adiando o seu arrependimento para a hora da morte são como essas virgens nécias. Essa hora pode ser tarde demais. Como você tem a quantidade de azeite na sua vida, é como é que você vai lidar com as situações e os percalços da sua vida. Você conhece uma pessoa que tem intimidade com Deus, é como ela responde quando a vida nos espreme. O bispo da igreja na Inglaterra, John Charles Riley, diz com razão que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará os homens de surpresa. A vida estará seguindo o seu curso normalmente. Os negócios estarão seguindo na cidade e no campo, exatamente como agora. A política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda e a busca do prazer estarão controlando a atenção dos homens, exatamente como agora. Será que aquele dia as igrejas ainda estarão cheias de divisões, de facções, disputando acerca de insignificâncias e controvérsias teológicas? Ainda estarão em voga pregadores, estarão chamando os homens ao arrependimento e o povo continuar adiando o dia da decisão? É interessante que diz lá em Amós, capítulo 8, quando fala que chegará um tempo que as pessoas terão sede da palavra de Deus. Mas será que nesse dia, nós ainda como igreja, a gente vai estar discutindo nossas posições teológicas, discutindo nossa placa denominacional, ou a gente realmente vai estar fazendo o nosso papel, anunciando que o reino de Deus chegou? Quarto lugar, a segurança no futuro depende da sua diligência no presente. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Spurgeon diz que nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa. As virgens prudentes não tinham azeite para dar. As nécias pediram emprestado aquilo que era individual e intransferível. Graça não se empresta, não se compra relacionamento com Deus. Ou alguém tem essas realidades ou não alcança isso entre os homens. Foi o que eu estava dizendo há pouco. Essas bênçãos vêm do céu, nós não adquirimos na terra. A única maneira de ter segurança quanto ao futuro é saber como você está vivendo o presente. Como anda as suas disciplinas espirituais? A salvação é de graça, mas o processo da santificação tem um preço. Tem um cara que chama James Montgomery, olha que nome bonito. Parables of Jesus, mostra um perigo que todos estamos sujeitos. Portanto, devemos dizer com base na parábola e nossa própria observação, que há pessoas na igreja que ouviram o convite de Cristo, responderam de algum modo e até podem ser consideradas como tendo afeição por Ele, mas ainda não estão preparadas para encontrá-lo. São bons membros de igreja, jamais pensaram em dizer sequer uma palavra contra Jesus, mas não nasceram de novo, não passaram por aquela mudança interior capaz de habilitá-las para entrar no céu. Puxa, acho que vou botar isso no meu blog. Paulo diz, cada um de nós prestará contas a Deus. É individual. Quinto lugar, a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Versículo 11 e 12. Mais tarde vieram também as outras, disseram, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. As virgens nécias não encontraram o azeite para comprar, chegaram atrasadas e a porta já estava fechada. O Senhor não os reconheceu como participantes das festas. Elas foram excluídas para sempre do gozo do Senhor. Quando a porta é fechada uma vez, jamais será aberta novamente.
a porta estará fechada para sempre, queridos. Qualquer esperança maior do que revelada a palavra de Deus é uma ilusão e um laço. Spurgeon novamente diz: naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite em sua lâmpada gritarão por misericórdia, como os diluvianos gritaram a Noé, mas descobriram que era tarde demais. Que importa essa vida religiosa que eu e você temos vivido? Que importa essa vida religiosa? Muitos temos ações, comportamentos, mas não condiz com aquilo que nós professamos. Nós não podemos esquecer do que Paulo diz, que nós somos uma carta lida por todos os homens. Nós somos agentes de transformação dentro de uma sociedade sem Deus. O reino de Deus deve ser proclamado por mim e por você. Precisamos aguardar a volta do Senhor com vigilância. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Fritzen Hennecker diz que as bodas são o arrebatamento dos fiéis vivos, ou ressuscitar dos crentes adormecidos, a unificação de ambos com o Senhor nos ares. Jesus voltará certamente, brevemente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, mas não sabemos o dia nem a hora. Precisamos viver na ponta dos pés, aguardando ansiosamente a sua vinda. Precisamos estar prontos quando a trombeta soar, proclamando: eis o noivo, e saiamos ao seu encontro. Você está preparado para esse dia? Se Cristo voltar hoje, se Jesus for na sua casa, como foi na casa da dona Nair, como é que você vai se justificar a sua vida cristã? Mas se você vai fazer uma viagem para um lugar maravilhoso, para as ilhas gregas, quem você levaria com você? Quem seria o seu convidado? A Bíblia diz que nós estamos indo para Nova Jerusalém, para novos céus e nova terra, para um lugar maravilhoso de estar com Deus. Quem é que você vai levar com você, queridos? Você vai continuar vivendo a vida que você vive? Será que seus familiares, seus amigos, pessoas tão próximas de você, receberão o Cristo hoje com a vida que você leva? Se você está fazendo essa viagem ao encontro com o noivo, quem é que você vai levar para essa festa? Quem é um amigo que você gosta? Quem é um parente, um vizinho, colega de trabalho? É verdade que não sabemos o dia e a hora, mas ele vem. Jesus nos conta várias parábolas sobre a importância de eu e você estarmos preparados. Sejamos sábios e prudentes, preparemos-nos enquanto ainda é tempo. Caso contrário, a porta se fechará para nós, como aconteceu com os incrédulos e acomodados nos dias de Noé. Ah, mas você fala assim: Jesus está demorando. Como eu escuto isso? Jesus vai demorar ainda muito para vir. A Bíblia diz em Pedro: amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 1000 anos é como um dia. E Deus, Ele é longânimo, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, queridos. Talvez ainda há tempo do seu parente, o seu vizinho, seu colega de trabalho, talvez seu colega de faculdade, ter uma experiência com Cristo e conhecer o reino do Senhor. Você pode começar a definir como se dará seu encontro com Jesus a partir de hoje. A proposta nessa manhã é saber se estamos conscientes dessa volta de Jesus e saber se nós estamos preparados para encontrá-lo. Portanto, queridos, o alerta da parábola é: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A vida cristã, ela tem que ser renovada todos os dias. Intimidade com Deus.
Ele nos convoca a estarmos constantemente em alerta. Vigiar e orar certamente é uma ordem atual e muito importante para todos nós. Os cristãos genuínos almejam pelo dia da vinda de Cristo. Mas tem alguns que esperam que ele demore um pouco mais. Aquele que aguarda ansiosamente por um evento jamais deve ser pego de surpresa quando a sua data chegar. Por isso nós, os crentes no Senhor, devemos vigiar e orar. Devemos estar sempre alertas, dedicando toda a atenção às coisas de Deus. Vigiai e orai é uma exortação, uma vida santificada, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Vigiar é estar em guarda, estar atento, sempre alerta. Essa é a ideia. A igreja não possui recursos suficientes em si mesma para estar alerta diante dos perigos espirituais, mas ela precisa vigiar, precisa buscar o auxílio divino, a sabedoria e o fortalecimento de Deus para resistir em qualquer circunstância. Por isso a ordem é vigiar. Vigiar e orar. Você está preparado no dia 30 de dezembro? Dia 30 de dezembro, na parte da tarde, a mãe do pastor Oscar, já de uma idade avançada, foi uma cuidadora na casa dela, fez as unhas dela, pintou as unhas, lavou o cabelo dela, preparou ela para a festa da noite, a passagem do ano. Aquela senhora terminou toda a sua higiene pessoal por volta das 5 horas da tarde. Foi tirar um cochilo. Passou-se 1, 2 horas. Foram lá chamá-la. Ela não atendeu. Ela partiu para o Senhor dormindo. Não se sabe se 6, 6:30. Foi no insight. Ela foi. A vida é assim. Foi uma surpresa. Muitos vão celebrar festa à noite, mas aquela senhora partiu sem falar nada, no silêncio do seu quarto, num sono profundo. A nossa vida é assim. Você não sabe o que vai acontecer nesse mundo que nós estamos vivendo. Você precisa estar preparado. Tenham cuidado, Jesus disse, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 e 36. Você está preparado? Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com o Pai. Talvez você, nessa manhã, você não tenha certeza da sua salvação. Talvez você não tenha certeza de participar da festa, do encontro com o noivo, querido. Talvez você esteja vivendo uma vida de uma forma negligente. Talvez você não tenha nem pensado que você está dentro de uma denominação que prioriza a volta de Cristo. Faz uma avaliação pessoal no seu coração agora. Se coloca diante de Deus. Peça perdão a Deus. Talvez por sua displicência, por sua negligência. Peça a Deus que Ele renove essa esperança dentro do seu coração, Senhor. Ó Jesus, visita a Tua igreja nessa manhã. Visita, Senhor, aqueles que nem sabem o que estão fazendo aqui, não sabem do seu propósito, Senhor. Renova, Senhor, a nossa esperança em Cristo Jesus. Queridos, tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Lança seu fardo sobre Cristo, porque o fardo dele é leve. Oh, Santo, Santo, Santo Senhor, muito obrigado pela palavra nessa manhã. Essa palavra de exortação, essa palavra de desafio para cada um de nós. Renova-nos em nós essa esperança e que nós possamos estar preparados para esse grande encontro. Como eu anseio esse dia
Como eu anseio, Jesus, esse dia que eu vou me encontrar contigo. Eu vou ouvir o som da trombeta. Vou ouvir, Senhor, o céu se abrindo e o Senhor descendo para vir buscar a sua igreja. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por essa verdade. Te dou graça, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana
vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Deixa eu convidar os diáconos para vir aqui na frente. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz.
o Isaac e a Isa vão dar um recadinho. Bom dia. Nós temos 2 avisos para vocês. O primeiro é que sábado que vem começam as atividades dos jovens desse ano. E a gente vai começar com o UP, que vai acontecer junto com o Essencial. E por esse motivo ele vai acontecer mais cedo, porque o Essencial ele é um evento da Aliança Jovem, onde vem todas as igrejas de São Paulo. E nós vamos falar sobre os planos de Deus. É muito fácil a gente orar para que a vontade de Deus seja feita, mas muitas vezes, quando é feita e não bate com a nossa vontade, a gente se frustra. Então, é por isso que a gente vai falar sobre esse tema. E o segundo aviso é sobre os planos de Deus sendo cumpridos na nossa vida. Na verdade, é assim, a gente vai ter um convidado muito especial no UP, que vai ser sábado que vem, às 16 horas, 4 da tarde. O UP ele não é só para jovens, é para a igreja toda. E é uma ótima oportunidade para todos vocês estarem e convidarem amigos, porque é um evento, o próprio nome já diz, né, para cima. E é para todas as idades, tanto que o convidado nosso tem uma idade meio específica, né? Vai lá, Ana. Tem um convidado especial aqui, galera. Em 2023 vai ser o ano que a gente vai ser agraciado com a vontade de Deus, com um menininho ou uma menininha, a gente não sabe ainda, mas contamos com as orações de vocês, com as bênçãos da toda a igreja. E é isso aí, 2023 vai ser... Uau! Obrigado, Isaac e Isa, por esse aviso tão empolgante. João, Felipe, calma nessa hora. A gente não sabe, né, como Deus trabalha, e é impressionante como Deus trabalha. O relógio de Deus, ele é preciso, né? O presbítero Rubens, o pastor Carlos, em dezembro, novembro, eles se reuniram para fazer o planejamento das mensagens de 2023. A gente não sabe, mas Deus sabe, né? Nós começamos estudando as parábolas e hoje nós encerramos esse tema. Parábolas, como foi dito, né? Eram histórias contadas para revelar verdades profundas que o Senhor usou essa metodologia. E é interessante que o pastor John Mitchell expôs essa parábola nesses últimos 3 dias do nosso jejum e oração. Então, lá em Atlanta, né, ele não sabia de nada do que a gente estava fazendo aqui, né, mas Deus o guiou, e ontem nós encerramos os 21 dias de oração. E os 3 últimos dias foi sobre essa parábola. Eu vou encaminhar para você, se você quiser, te mando no grupo, mas se você me pedir, eu passo também. Porque é impressionante o relógio de Deus, né? O relógio de Deus sabia que hoje Deus tinha preparado essa parábola também, e o pastor Carlos Quintiliano nos trouxe. Você já ouviu sobre o relógio do fim do mundo? O relógio do juízo final? Se você não viu, dá um Google aí. Tem várias reportagens da CNN, da BBC, da TV Cultura, de muitos outros, falando exatamente desse tal relógio do fim do mundo, criado por um grupo de cientistas atômicos para ilustrar o quão perto a humanidade chegou do seu tempo em 2023 para 90 segundos para meia-noite, 10 segundos mais perto do que esteve nos últimos 3 anos. Veja, esse grupo não é um grupo cristão, é um grupo de cientistas, pelo que consta, não tem
coloração religiosa, e antes eles contavam minutos, e agora eles contam segundos. Eram 100 segundos, agora são 90 segundos para o relógio bater à meia-noite. E eles estão falando de problemas atômicos, climáticos, guerras, né? Vale a pena a gente prestar atenção no relógio de Deus, para a nossa vida, né? Mas também para toda a criação. Você sabe a senha do Wi-Fi aqui da igreja? Eu vou tampar aqui. Mateus 24:14. Pois é, o Evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Estamos preparados? Foi impressionante quando nós começamos o jejum. Deus tinha dado uma palavra para a igreja que está se juntando a nós, a igreja em Tatuí. E eles estavam orando, e a palavra que Deus deu a eles era prontidão. E eles participaram desse tempo de jejum e oração. Várias coisas estão nos mostrando que a gente tem que estar preparado. Estamos em prontidão. O óleo está no nível... Tem combustível aí? Olha, que celular lindo. Mas que coisa mais inútil é um celular sem bateria. É verdade? Que coisa mais inútil é um cristão sem a presença de Cristo, sem o óleo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos é bastante clara. Estamos preparados quando estamos em Cristo, quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo mora em mim, eu estou preparado. E o Espírito Santo enche da sua plenitude e graça. O John cita o Salmo 92, verso 10, numa versão aqui que diz assim: a tua unção me fez forte e poderoso, capacitaste minha vida para o triunfo, derramando óleo fresco sobre mim. Um rei estava preparado para reinar quando o óleo era derramado sobre a sua cabeça. Você, eu, somos prontos para o reino, se temos a presença de Cristo, o óleo do Espírito Santo. Por isso o que o Carlos falou aqui é muito importante. Você que está em casa, você que está aqui, você está seguro de que a sua vida está plantada em Cristo? O John diz o seguinte na sua oração: Jesus, enche-me com a tua unção e presença hoje, através do poder do Espírito Santo. Eu não quero apenas seguir movimentos, não quero me comprometer com a religiosidade, eu quero me comprometer contigo. Quero estar pronto para o reino e pronto para o seu retorno. Mostra-me onde estou me distraindo. Mostra-me onde estou me desinteressando. Quebra qualquer passividade em minha vida. Amém. Você pode dizer amém de coração a essa oração? O apóstolo João escreve todo o seu depoimento a respeito do Verbo que se fez um de nós. E ele diz assim lá no final: os discípulos viram Jesus fazer muitos sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Porém,
estes sinais estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Você tem vida de Cristo em você, Cristo em você, esperança para a glória. Aleluia. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida, irmã. O apóstolo João diz: eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Você sabe que tem a vida eterna? Essa palavra foi escrita para você ter essa certeza. Nós estamos lendo a Bíblia toda esse ano. A Bíblia 365 tem alguns exemplares ali que você pode levar ou pode encomendar a sua. Nós estamos lendo essa sequência e foi muito gratificante, né? Não sei se você gosta de usar o aplicativo ou a Bíblia de papel, não importa, importa que a palavra seja presente na sua vida, porque a palavra aviva, renova, faz com que o óleo esteja no nível adequado. A bateria tem que estar 100%, ou perto disso. Graças a Deus, nós estamos com esse desafio abençoado para 2023. Hoje eu vou pregar na igreja do bairro, lá em Diadema, que completa 4 anos de vida. Na verdade, em fevereiro agora, o primeiro domingo de fevereiro, a igreja do bairro, quero comunicar para vocês uma decisão que já foi comunicada à nossa liderança, diretoria, ela se uniu a uma igreja lá do bairro. A igreja menonita, que está ali no bairro, perto da escola, ficou sem pastor. E nós fomos surpreendidos com um pedido da igreja vizinha pedindo o nosso pastor. Então, o pastor Léo e a Nath agora são pastores, se não bastasse um, agora eles são pastores de 2 igrejas. A igreja menonita e a igreja do bairro. E, por hora, eles estão congregando juntos, esses 6 meses. E daí, Deus vai definir como que essa, não importa a placa, se vai ser a aliança menonita ou menonita aliança, mas é a igreja lá do bairro, que Deus plantou ali naquela escola, Antonieta, para trazer o evangelho para as crianças do bairro ali de Diadema. Você se alegra quando a palavra de Deus é anunciada? Você está envolvido nisso? Os seus recursos financeiros estão envolvidos nisso? É isso que a Bíblia chama de buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus tem prioridade. Nós queremos louvar o Senhor, porque o missionário Danilo esteve aqui com a gente, não esteve aqui com a gente, mas esteve aqui na cidade com a sua mãe, celebrando os 80 anos de vida dela, e hoje já está lá em Portugal com a sua família. Eu vi uma foto bonita aqui, da família reunida. Você pode se alegrar comigo? Vamos nos colocar em pé e louvar o nome do Senhor, agradecendo a Ele por sermos povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, aqueles que foram tirados das trevas, plantados na maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Você pode louvar o nome de Jesus? Louvado seja o Teu nome, Jesus, por tão poderosa obra de redenção na cruz do Calvário. A Tua morte nos trouxe vida e vida completa. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós e testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos a noiva de Cristo,
que somos igreja de Deus. Aleluia. Tantas coisas foram escritas, irmão, para que você creia e para que, crendo, saiba que tem a vida eterna. Senhor, abençoa a comunidade que se reúne lá em Diadema, hoje à tarde, nos próximos meses, desse experimento, desta abençoada direção que o Senhor deu à Sembrás e à Igreja Menonita, que seja um tempo de rico aprendizado e bênçãos. Nós oramos também para a igreja lá em Tatuí, que tem se mostrado interessada em caminhar juntos, que o Senhor abençoe o Paulo, a Patrícia, o Caleb e toda a liderança que está desejosa de caminhar juntos com a Aliança Cristã Missionária Brasileira. Abençoa a nossa comunidade, Senhor, que nós possamos ser um povo que de fato vive Mateus 24:14. Que nós possamos ter a certeza que os sinais não são as guerras, não são os relógios, mas é o Evangelho anunciado, para que o seu nome seja conhecido, exaltado. Santo, santo, santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. Obrigado, Senhor, por podermos te louvar, pelo que o Senhor está fazendo lá em Portugal, tão especial. Continua trabalhando na vida do missionário Danilo, da missionária Elaine, dos seus filhos, Senhor, da toda aquela equipe que está ali imbuída nesse propósito. Abençoa a AWF, Aliança Americana, Canadense, aqueles que estão envolvidos em espalhar as boas notícias. Obrigado, Senhor, pelo ministério do pastor Jurandir, da Mami, da Bia, de todos aqueles que estão à frente desse importante ministério para as nações. Obrigado por estarmos envolvidos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Você é convidado a dar um abraço no teu irmão, desejar uma semana boa, um café. Deus abençoe vocês. Domingo que vem a gente tem um novo tema, as orações da Bíblia. Você não vai querer perder. E se